Eu queria contar primeiro um pouco da minha história, né, de como é que eu cheguei até aqui e por que que eu acho que gramática não é tão importante quanto você imagina. Vamos lá, vamos por partes, né, vamos com calma, para você entender que houve um processo aqui. Quando eu comecei a estudar inglês, já faz algum tempo isso, eu comecei a estudar aos 9 anos, hoje eu tenho 42. Então, quando eu comecei a estudar inglês, havia ainda uma preocupação muito grande de se valorizar a gramática. Todos os cursos na época, ninguém falava de curso online, né? Então, todos os cursos eram presenciais e todos os cursos tinham essa preocupação em ensinar gramática. E não só a gramática, mas eles também tinham uma preocupação muito grande de ensinar tradução. Eu lembro que eu fiz vários exercícios de traduzir. Então tinha uma frase e aí eu tinha que traduzir aquela frase. Tanto eu tinha que colocar de inglês para português, como de português para inglês. Digamos que me colocavam lá uma frase, the book is on the table, e aí eu tinha que colocar no exercício como resposta certa que o livro está sobre a mesa, está na mesa. Ou o contrário, né? E como é que você fala isso, né? Traduza essa frase. E aí tinha lá, minha mãe foi ao supermercado, meu pai foi ao, sei lá, ao banco. E aí eu tinha que colocar lá, né? Como é que era cada uma daquelas frases. Bom, isso daí, durante algum tempo, eu achei que era importante. Eu achei que realmente era necessário aprender e que aquela era a única maneira de aprender inglês. Porque eu não tinha outra referência, eu não tinha outros parâmetros, outras referências. E eu não tinha uma compreensão de que a língua, ela é muito mais do que a gramática. A língua, ela compreende a gramática, que são regras para que a pessoa consiga se comunicar com outra. Então, por exemplo, toda língua, todo idioma tem uma gramática. Não dá para a gente escapar disso. Porque senão qualquer coisa seria possível, falar de qualquer maneira seria possível, e qualquer combinação de palavras e letras, e a gente não conseguiria se comunicar. Então, veja, eu não estou negando a existência da gramática. Eu só estou dizendo que a gramática, ela não é a única coisa que deve importar. Mas vamos voltar lá. Então, eu não tinha essa compreensão muito clara do que era a língua. Eu achava que a língua era tradução e gramática. Tradução e gramática. Só isso. Só que depois, com a minha experiência, né, eu fiz um tempo um intercâmbio, eu hospedei uma americana na minha casa, quando eu ainda era adolescente. Então, essas experiências me mostraram que a língua, ela era também cultura, também era forma de ver o mundo, também eram situações muito particulares. E aí eu vou abrir um parêntese para contar uma história da americana que ficou lá na minha casa durante 60 dias. Ela era aquela americana branca, de olho azul, de uma classe social alta, e descolada da realidade, de qualquer outra realidade que não fosse a dela, né? Ela realmente não tinha uma percepção, né, das outras realidades, que outras vidas e outros estilos eram possíveis. E por que eu estou falando da Kimberly? Esse era o nome dela, eu não vou falar o sobrenome, né? Mas por que essa era a forma da Kimberly ver o mundo, né? Bom, é curioso que ela estudava antropologia, ela fez o curso de antropologia, e talvez ela fosse para lá para minha casa, talvez ela topasse, né, ter ido morar um tempo no Brasil para investigar aqueles bichinhos estranhos, exóticos. Eu me lembro que no primeiro dia que ela chegou lá, ela ficou espantadíssima porque tinha micro-ondas na cozinha. E ela disse, nossa, mas aqui no Brasil tem micro-ondas? Porque ela achava que tudo era uma grande floresta amazônica. E que, realmente, ela me disse isso, que ela achava que tudo era uma grande floresta amazônica e que as pessoas se vestiam com roupas de carnaval de escola de samba do Rio de Janeiro. Enfim. Mas por que eu tô contando isso? Porque naquele momento que ela chegou lá em casa e que ela, né, começou a falar as coisas em inglês, ela não estava falando só
regra gramatical e ela não estava falando só o idioma. Ela falava e ela demonstrava a forma como ela pensa o mundo, a forma como ela enxergava as coisas. Eu me lembro muito claramente de uma situação que ela chegou para mim, além dessa do micro-ondas, mas em uma outra situação ela chegou para mim e disse assim: por que sua mãe resolveu casar com seu pai? E eu não entendi. Eu não entendi essa pergunta. Eu não entendi essa pergunta porque ela tinha algumas questões culturais e de preconceitos também que naquele momento eu não percebi. Mas depois, olhando em retrospecto, eu vejo que ao falar inglês, ela também falava da forma como ela via o mundo. E o que acontece é que minha mãe é branca e meu pai é negro e ela não conseguia enxergar um motivo razoável para minha mãe, mulher branca, ter se interessado e ter se casado com meu pai, um homem negro. Então, vejam que a língua ela não é só gramática, né? Afinal de contas, a gramática ela estabelece essas regras de como você vai se comunicar para que essa compreensão realmente aconteça, né? Mas ao quebrar algumas regrinhas de gramática, isso não é um grande problema, isso não causa um grande ruído na comunicação. O mais importante é você efetivamente se comunicar, é você efetivamente dizer, falar as coisas. Ou se for uma comunicação por escrita, por exemplo, num e-mail, numa mensagem de texto, você efetivamente dizer o que você pensa, você expressar a sua forma de ver o mundo.